Eu agora, nesse momento, eu passo a palavra ao vereador Marcos Ferraz. Boa noite. Ok, o áudio, o vídeo, tudo certo aí, Edu? Tudo tranquilo, Marquinhos, larga a brasa. Tá ok. Muito boa noite, Edu, a todos os vereadores aí presentes na Câmara, aos demais que estão em casa, a vereadora Ana, todo o público que nos assiste. Boa noite ao secretário de Saúde, Flávio. Boa noite, Edu Galasso, secretário de Assistência Social, os funcionários da Câmara, todos aí trabalhando, ajudando. Boa noite a todos. Eu acho muito importante a gente ter essa oportunidade de estar aqui conversando com os secretários, conversando com a população, esclarecendo vários pontos, várias dúvidas, também nos posicionando a respeito do que nós pensamos, o que nós estamos fazendo. Quero só, antes de seguir, pedir desculpas se tiver algum ruído. Eu estou aqui de casa, são 4 dos meus filhos, mas criançada às vezes faz muita bagunça. Se tiver algum ruído, eu, de antemão, quero já me desculpar, mas eu creio que a gente consiga levar à frente. Presidente, vereadores, eu acho que todos nós temos plena consciência da gravidade do momento que a gente está passando. É algo inédito para todos nós, algo inédito no mundo. Essa doença lá é muito séria, assim, ela é muito grave. Falar que essa doença é uma gripezinha, minimizar, ou dar maus exemplos em relação a todos os cuidados que a gente tem que ter, né, para evitar uma contaminação, acho que é uma grande irresponsabilidade e até uma falta de respeito à vida humana. Eu acho que mais do que nunca as autoridades têm que trabalhar com muita seriedade. O ideal era que se entendessem, conversassem, dialogassem, para a gente ter medidas de cima a baixo, né, tanto do governo federal, de todos os governos estaduais, unificadas. É claro que tratando cada estado, cada cidade, região, de acordo com as suas características, é muito ruim isso que a gente tem visto acontecer. Mas, enfim, temos que trabalhar com a realidade que temos. Eu gostaria de, inicialmente, perguntar ao Edu algumas coisas que eu havia anotado para perguntar, já foram respondidas, sobretudo em relação aos critérios de seleção e distribuição dessas cestas básicas, que ele já esteve explicando, que existe uma equipe técnica fazendo avaliação, as entrevistas por telefone. Nós sabemos que existem cestas fruto de alimentos que foram adquiridos, né, para ser montadas ou compradas prontas pela prefeitura, e muitas outras que estão sendo montadas em função dos alimentos que têm sido doados pela população, por entidades, empresas, né, muitas de forma anônima até, e fica aqui o nosso agradecimento, né, por esse espírito de colaborar, sem necessariamente querer aparecer, como existe, né, várias campanhas em andamento arrecadando. Edu, obrigado até por ter me atendido por diversas vezes que liguei, agradeço toda a equipe, que lá no CEPROVI algumas vezes também, acompanhando, procurando colaborar na medida do possível, assim como muitos outros estão fazendo também. Mas, basicamente, do que sobrou aqui, do que eu anotei, Edu, eu gostaria de saber, né, do Galasso, secretário, desse total de cestas que vocês criaram, estão sendo distribuídas, quanto foi aproximadamente que a prefeitura adquiriu e quanto foi de doação da comunidade, de empresas, enfim, diversas outras formas. Boa noite, Marquinho. Obrigado pela pergunta, e realmente a população de Vinhedo tem colaborado muito, as doações estão chegando, doaram muito no CEPROVI, é uma população solidária que atende os chamados e está à disposição realmente de fazer esse enfrentamento conjunto contra esse período desafiador que estamos passando. Eu não tenho os números precisos aqui, eu não estou com a planilha de quanto foi de doação, quanto foi da Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, mas eu te apresento e te encaminho esse número planilhado de quanto foi de cada situação. Ok. No mais, como eu te disse, algumas outras questões você já respondeu, então não quero ficar aqui chovendo no molhado, sendo repetitivo. Eu gostaria agora de estar fazendo uma pergunta ao secretário Flávio. Flávio, antes até da pergunta, quero em teu nome cumprimentar todos os profissionais da área de saúde, né, todos os médicos, enfermeiros, todos os demais profissionais que nesse momento
estão se dedicando muito, né? Eles estão ali na linha de frente, estão amplamente expostos ao vírus e nem por isso deixam de estar lá trabalhando, se dedicando. Então vai toda a nossa admiração, respeito por esses profissionais, para outros profissionais que têm que trabalhar, o pessoal da área da segurança, abastecimento, de diversas outras. Então fica aqui o reconhecimento e o agradecimento nosso. Flávio, você também quero fazer um agradecimento especial, porque toda vez que te liguei várias vezes, você é sempre muito prestativo, atencioso, passando informações. Se não tem, retorna, liga novamente, passa, porque eu acho que a preocupação de nós todos é, de alguma forma, procurar contribuir. Flávio, eu enviei até para um ofício assinado não só por mim, mas por vários outros vereadores, ao governo do Estado, fazendo uma solicitação de uma série de medidas que eu acho, no meu entendimento, e acho que de outros vereadores e de muitos do governo do Estado, que foram talvez inadequadas de serem aplicadas em todo o Estado de São Paulo. Já externei isso, concordo, não. Eu reconheço a gravidade da situação e merece tratar de gravidade, reconheço que é muito difícil para um governante tomar determinadas decisões, sobretudo para os governadores, né, porque acaba sobrando para ele em cada estado, né, para os secretários de saúde e tudo, mas nós pedimos, sobretudo, que ele fizesse uma avaliação da situação do interior, das cidades do interior, das cidades pequenas, médias e grandes, diferenciada da capital, porque cada caso é um caso. A gente sabe que a situação em algumas cidades do país é muito crítica e de São Paulo realmente é muito preocupante, mas é muito diferente da realidade do interior. Então, quando veio pela primeira vez as medidas, aí, né, o caute, se fechar tudo, eu até entendo no primeiro momento, com todo aquele medo e pânico que até que alguns tinham, do alastramento exagerado e rápido da doença, que é o grande problema, né? Que ela vai continuar atingindo muitas pessoas, a gente sabe, mas o grande medo e a gravidade é a velocidade, para a gente ver o que aconteceu em alguns países da Europa, dos Estados Unidos, e já vem acontecendo no Brasil em algumas cidades. Mas eu gostaria de saber, secretário, né, o governo municipal editou um decreto aqui, eu até havia enviado um ofício também para o prefeito, sugerindo algumas ações, algumas até que foram contempladas direto ali, outras não. Uma delas era até em relação ao uso de máscara, que pelo menos em todos os estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviço que fossem, e nas indústrias houvesse a utilização de máscara, né, acabou não saindo, talvez uma utilização geral fosse uma medida seria difícil de ser implementada, mas pelo menos, né, supermercados, drogarias e todos os estabelecimentos que tenham o funcionamento autorizado, que fosse feito. E, enfim, algumas outras medidas. Como disse o secretário, eu li toda ali a manifestação da promotora aqui de Vinhedo, eu li com muita atenção e acho sim que ela se equivocou em alguns pontos em relação ao que o município tem de estrutura. A ação não foi só da promotora, do Ministério Público, foi da Procuradoria do Estado também, que representa os interesses do Estado. O Ministério Público, em tese, representa os interesses da população e cabe a ele fazer com que a legislação seja cumprida, mas eu acho que dentro da autonomia que o município tem de regulamentar certas questões e dada a estrutura que tem Vinhedo e as condições de Vinhedo, aquele decreto do prefeito ele era bem razoável, atendendo às necessidades do município, mas infelizmente teve a ação da promotora, que a juíza acatou, não sei se o prefeito ainda vai recorrer ou não, isso foi na sexta-feira à noite, hoje é só segunda-feira, o jurídico talvez esteja estudando o caso, a minha opinião é que deveria recorrer, se recorrer eu acho que dificilmente vai reverter essa sentença da juíza, mas até para deixar claro o posicionamento do governo, seria o que eu faria, porque eu acho que estava inclusive um decreto bem light, bem coerente, né, manifesto aqui a minha discordância novamente da forma que o governo do Estado vem tratando essa questão, vem prejudicando demais os micro e pequenos comerciantes, empresários e a população de forma desnecessária. O nível de ocupação da nossa Santa Casa, eu falei na semana passada, salvo engano, com o administrador da Santa Casa, o nível de leitos ocupados estava aí por volta de 20%, que é muito baixo, com cancelamento de todas as cirurgias eletivas, que, no meu ver, não precisaria naquele momento ser cancelada, está prejudicando a população, vai prejudicar muito financeiramente a Santa Casa e inúmeros outros hospitais. Então, eu gostaria de ouvir do seu secretário de Saúde se ele acha que as medidas do governador do Estado, claro que temos que respeitar e seguir, né, o decreto, gostando dele, concordando com ele ou não, mas se ele acha todas necessárias realmente, né, a municípios com as características de Vinhedo,
e também qual vai ser o impacto, por exemplo, na nossa Santa Casa, o impacto financeiro, uma medida que ela tem de 80% a 85% do faturamento da Santa Casa, do quê? Dos repasses, né, da aquisição de serviços por parte da Prefeitura, de plano de saúde, e teve que parar tudo obrigatoriamente por conta desse decreto do governo do Estado. Né, se você já tem ideia de qual vai ser o tamanho do buraco que vai abrir também nas contas da Santa Casa e da adequação das medidas do governo. Gostaria de ouvir a opinião do senhor secretário de Saúde, Flávio. Edu, eu estou perguntando para o Flávio porque são questões mais diretamente ligadas à área dele, né? Mas fique à vontade se quiser comentar também. Boa noite, vereador Marquinhos. É uma liberdade de falar Marquinhos, né? A gente tem uma proximidade, estamos sempre discutindo aí assuntos relevantes, né? Que vão ao encontro da necessidade da população de forma geral. Marquinhos, eu faço das suas palavras as minhas com relação ao elogio dispensado aí aos servidores da saúde, tá? Faço questão de lembrar que de todos os infectados, de todos os suspeitos, pelo menos 22% são de profissionais de saúde, são meus colegas, né, que estão lá na ponta, frente a frente com esse possível paciente de Covid e de outras patologias também, né? É o profissional que realmente põe a cara para bater, né, na hora que a gente mais precisa, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Hoje estou na gestão, mas voltarei para a ponta quando for necessário, com muito orgulho, porque essa profissão é muito valorosa. Realmente, nós temos tido muito cuidado com as informações, né, Marquinhos? Conforme você falou, quando você me pede as informações, a gente procura dar a informação correta, de fonte segura. Eu acho que nesse momento o que a gente menos precisa é de respostas equivocadas, números errados para tentar confundir a opinião pública. Então, te agradeço pelas palavras também. E com relação ao decreto, Marquinhos, realmente nós não fizemos nada da nossa cabeça, né? Eu estou até com um documento aqui, se precisar depois eu deixo à disposição. A Secretaria de Saúde, ela trabalha com informações epidemiológicas, né? São informações estatísticas. E nós temos o boletim epidemiológico número 7, que é um documento emitido pelo Ministério da Saúde e que deu todo o respaldo para que aquele decreto 94 fosse editado, tá? Uma das diretrizes que traz esse boletim número 7 é que o município que não tenha ocupado mais que 50% da sua capacidade de atendimento, ele pode migrar do que a gente chama de DSA para o DSE. O que é isso? O DSA é o distanciamento social ampliado. Então, é quando toda a população é convidada a ficar em casa, né? Que é o que o governador solicitou. E o DSS é o distanciamento social seletivo, quando você coloca as pessoas vulneráveis, o grupo de risco em casa e a força de trabalho, as pessoas que têm um sistema imunológico mais resistente, você deixa, logicamente, ter contato com o vírus, faz parte aí de todo o processo. Infelizmente, né, como eu já falei, né, para o vereador PC, a promotoria decidiu acatar as determinações do governo estadual, não levou em consideração o órgão federal, que é o Ministério da Saúde. Inclusive, tem uma decisão recente aí do Supremo Tribunal Federal que fala que os municípios também são autônomos nas suas decisões. Nós não podemos esquecer que fugiu a palavra, desculpa. A situação que se encontra atualmente, tanto na capital paulista, quanto ali no entorno, né, na região metropolitana, é diferente das condições apresentadas aqui nos municípios de menor porte. Então, nós tínhamos, sim, condições de fazer normativas que trouxessem um pouco mais de tranquilidade para o pequeno empresário, para os autônomos, as pessoas aí que dependem aí desse pouco dinheiro que ganham diariamente para colocar o pão na sua mesa.
Então, Marquinhos, essa é a minha opinião, tá? Com relação à Santa Casa, que você perguntou aí do faturamento, realmente, pelo menos 80% ainda são recursos, né, advindos da Secretaria de Saúde através de compra de serviço e, logicamente, a suspensão de todos os procedimentos seletivos, consultas, exames, cirurgias, vai haver uma defasagem lá na receita da Santa Casa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E como toda medicação traz algum efeito adverso, esse é um efeito adverso que nós teremos no momento oportuno que sentar e debater, né? Eu novamente com vocês, junto com o governo municipal, de como, né, analisar essa situação e tomar as medidas que forem necessárias, logicamente, para que o hospital não tenha suas contas prejudicadas, né? Que os trabalhadores que lá estão expostos também não sejam prejudicados por conta dessa pandemia que nos aflige. É isso, Marquinhos, espero ter respondido. Grande abraço aí, boa noite. Obrigado, Flávio, acho que você respondeu, se posicionou, e eu lamento profundamente, vai ficar muito complicada a situação dos hospitais, inclusive da nossa Santa Casa. Acho absolutamente exagerada e desnecessária a medida do governo do Estado, inicialmente, de já suspender todas as cirurgias eletivas e consultas e tudo na Santa Casa de Vinhedo, em hospitais da região. Eu falo isso porque eu conversei com pessoas de diversos hospitais da nossa região, aqui em Campinas, né? Falei alguns no final de semana retrasada, alguns na semana passada, e o nível de ocupação de leitos, 20%, 30%, né? Hospitais que anteriormente a 70%, 80%. Então, os funcionários, inclusive, com medo de perder o emprego, alguns estudando da coletiva. Por quê? Porque o governo não foi capaz de avaliar, o governo do Estado, o senhor Dória, lá no Palácio dos Bandeirantes, com seus assessores totalmente distante da realidade da pequena cidade, do pequeno empresário. Ele tomou medidas para proteger a grande indústria e dane-se os pequenos. Porque hoje, nas grandes indústrias, estão todas funcionando. E eu acho que não devia? Não, acho que devia sim, as indústrias estão funcionando, mas veja a forma que estão funcionando, com centenas de funcionários trabalhando na linha de produção lado a lado, secretário. E nada se faz. Algumas indústrias fizeram nada, algumas colocaram um vidrinho de álcool gel na entrada, algumas começaram agora a medir a temperatura, nada agora essa semana, indústrias grandes. E aí, lá não tem risco? Centenas de funcionários trabalhando lado a lado, não tem risco? Isso que eu gostaria de saber da Procuradoria do Estado, da Promotoria Pública. Por que aí não se faz nada? Porque gera arrecadação para o governo do Estado, ICMS e a micro e pequena empresa, que é o tanto do Simples, gera muito pouco. Essa é a verdade. Infelizmente, secretário, ele não está nem um pouco preocupado com quem realmente precisa, com os coitados aqui na ponta, né? Porque para eles lá está muito cômodo, né? Ele defende a grande indústria, está certo que são grandes geradores de emprego para girar a economia, mas lá deveria ter uma série de cuidados que não tem. E o pequenininho, a lojinha, que entra meia dúzia de pessoas por dia, teria condição de entrar um cada vez, com máscara, com gel, com todos os cuidados, né? O prestador de serviço, esse não pode. E aí, né, quando você vai falar que com todos os cuidados poderia, vem aqueles falando, não, você quer matar todo mundo. Para com isso. Por que realmente lá nas grandes empresas, você tem, inclusive em Vinhedo, tem empresa com 400, 500 funcionários ou mais, tudo trabalhando normalmente, tudo junto, da mesma forma. Né? No máximo, algumas deixaram com acima de 60 anos, pediram para ficar em casa, no mais, funcionando da mesma forma, lá não tem risco? É claro que tem. Claro que tem. E num comércio pequeno como a cidade de Vinhedo, que você poderia criar, como o governo municipal tentou fazer, uma série de regras, de procedimentos, de cuidado que não ia aumentar em nada. A gente viu a cidade de Indaiatuba aqui, quando teve aquele decreto do prefeito, que valeu lá por 2 dias. Sabe qual foi a variação da mobilidade na cidade? 2%, dados oficiais do próprio governo. O que altera isso? Ou seja, não alterou nada, uma variação de dia para dia que já tem. Você anda no centro da cidade, você vê um monte de gente. E os coitados do comerciante trabalhando, alguns lá, parece que está fazendo coisa errada, trabalhando igual traficante, com a portinha aberta, lá um entrando, atendendo. Para com isso, sabe? É um absurdo o que o governo do Estado tem feito. Agir com responsabilidade, com cuidado, sim, né? Decretar as medidas que teve de isolamento social, de não poder ter eventos, festas, cultos, tudo que aglomera pessoas, ok. Fazer certas medidas na capital, ok, mas o que ele fez com o interior do Estado, o que ele está fazendo, realmente é lamentável. Desculpa, é mais um desabafo, eu sei que o senhor
pensa de forma parecida, sei que outras pessoas no município também, mas fazer o quê, né? Nós temos que acatar o que diz o decreto do governo do estado, gostando ou não. Enfim, acho que me exaltei um pouco, desculpe. Obrigado a todos, obrigado aos secretários, e vou acompanhando aqui a sequência da entrevista.